Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre trigonometria na circunferência. Essa aula é uma continuação das aulas anteriores, né, de trigonometria num trigonometria num triângulo qualquer. Agora a gente vai estender as razões trigonométricas que a gente estudou, seno, cosseno, tangente, para um domínio no conjunto de números reais, tá? Para um domínio real. Bom, então é o seguinte, né? Antes a gente precisa, né, definir como é que a gente vai. A gente precisa definir, né, a circunferência trigonométrica para a gente poder definir a partir dela o seno e o cosseno de um ângulo qualquer que a gente queira, tá? De um arco qualquer que a gente queira. Então a gente começa, né, dizendo que a circunferência trigonométrica é uma circunferência de raio 1, de raio unitário, né, no plano cartesiano, centrado aqui na origem, tá bom? Essa é a circunferência que a gente chama de circunferência trigonométrica. No eixo horizontal, né, no eixo do x, a gente vai marcar aqui o cosseno e no eixo vertical a gente vai marcar o seno, né? Tem até uma regrinha legal aí para você memorizar, né? Quem está em pé, quem é que está deitado, é aquela história do com sono e sem sono, né? Sem sono em pé, com sono deitado, né? Para te ajudar a memorizar. Bom, pessoal, nessa circunferência trigonométrica, a gente marca esse pontinho aqui, ó, ponto A, e a gente chama esse ponto de origem dos arcos. Esse ponto ele tem no plano cartesiano as coordenadas 1 e 0, tá bom? Por que 1 e 0, né? Porque olha só, o raio da circunferência é 1, né? A gente disse aqui que a circunferência é de raio unitário. Então esse pontinho aqui tem 1 na abscissa e tem 0 na ordenada, tá bom? A gente vai conseguir desenhar, a gente vai conseguir associar, né, qualquer arco que a gente queira com origem em A, a gente vai associar qualquer arco que a gente queira a um ponto P, tá bom? Então a ideia é a seguinte: se eu quero medir um arco positivo, eu começo aqui no A, começo na origem dos arcos e vou medir, né, vou medir esse arco sobre a circunferência no sentido, girando aqui no sentido anti-horário, tá bom? Se eu giro no sentido anti-horário, eu marco um arco positivo, e se eu quiser um arco negativo, eu giro no sentido anti-horário. Aliás, no sentido horário, tá bom? Voltando aqui, né? No sentido anti-horário é o sentido positivo, o sentido horário é o sentido negativo, tá bom? Então, por exemplo, eu quero marcar aí um arco AP, né? Um arco alfa, quero marcar um arco de medida alfa, que tem a mesma medida do arco AP, tá? O que vai acontecer? Eu vou desenhar aqui, ó, a partir do A no sentido anti-horário, eu vou desenhar um arco de medida alfa, vou parar aqui no ponto P, tá bom? Esse ponto P, ele é descrito, né, por um par de coordenadas, ele é associado a um par de coordenadas, o x é a abscissa do ponto e o y é a ordenada do ponto. Repara que, olha só, apareceu aqui dentro, né, um triângulozinho retângulo, e você vai perceber o seguinte, né, que nesse triângulo retângulo, se a gente fizer cateto adjacente que tem comprimento x, dividido pela hipotenusa, que tem comprimento 1, vai ficar x sobre 1x. Né? Só que cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então a gente descobre que o x é igual ao cosseno desse ângulo alfa. X é igual ao cosseno de alfa. Mesma coisa aqui com y. Né? O y é o comprimento. O y é o comprimento do cateto oposto. Quando você dividir pela hipotenusa, você vai encontrar o seno. Então y dividido por 1 é o seno de alfa. Assim a gente define o seno. Então, se a gente tem esse pontinho P marcado no primeiro quadrante do plano cartesiano, a definição de seno e cosseno coincide com a definição que a gente já tinha visto aí para seno e cosseno no triângulo retângulo. Tá? O que vai mudar é se esse ponto P, se ele for, se a gente girar, né, se a gente transpor esse ponto P para o segundo, para o terceiro, para o quarto quadrante, aí sim, né, a gente vai ter uma definição ligeiramente diferente do que a gente já tinha visto no triângulo, tá bom? Repara que, como agora o seno e o cosseno estão associados aqui às coordenadas do ponto P, e esse ponto P ele pode girar aqui livremente na circunferência, né, trigonométrica, a gente vai ver que agora, né, os valores de seno e cosseno vão poder assumir valores negativos, tá bom? Então o que acontece, né? Se eu tenho aqui um ponto P no segundo quadrante, eu tenho o cosseno negativo e o seno positivo. Se o ponto está no terceiro quadrante, tanto seno quanto cosseno são negativos. Se o ponto está no quarto quadrante, aí o cosseno é positivo e o seno é negativo. Bom, pessoal, vamos lá, vamos avançar, né? Eu falei no início que o objetivo da circunferência trigonométrica é a gente poder, né, a gente poder usar como domínio
das razões trigonométricas todo o conjunto dos números reais, tá bom? Então, para isso, a gente vai ter que parar de medir o nosso ângulo em graus, a gente vai ter que medir o nosso ângulo a partir de agora em radianos, tá bom? O que é radiano, né? Radiano é o seguinte, sei que você deve ter gravado aí, de repente, uma formulazinha para converter de grau para radiano, eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas antes eu quero dar a definição do que é radiano. Chamamos de radiano ao ângulo central que submete um arco congruente ao raio. Quer dizer, o que é o radiano, né? O radiano é esse ângulozinho central que delimita, né, que determina um arco que tem o mesmo comprimento do raio da circunferência, tá bom? E aí essa circunferência aqui não é necessariamente a circunferência trigonométrica não, tá? É uma circunferência de raio R. Se eu quiser saber quanto que vale um radiano, é muito fácil. É uma simples regra de 3 já informa isso pra gente. Então você vai fazer o seguinte, né? Você pode dizer, você pode pensar assim, poxa, se esse ângulo central fosse 360 graus, se fosse o giro completo, o comprimento do arco seria o comprimento da circunferência, seria 2πr, né? Mas eu sei, né, que o comprimento do raio é R, né, o mesmo comprimento, o comprimento do raio é R não, o comprimento do arco é R, é o mesmo comprimento do raio. E qual é o ângulo, né, subentendido aqui nesse arco? É o ângulo que eu estou chamando de 1 radiano. Vamos lá, é só a gente multiplicar aqui cruzado, né? E a gente vai descobrir que 1 radiano é igual a 360 graus vezes R dividido por 2πr. Tá aqui, né? Tá aqui na nossa essa fórmula aqui em cima. Simplificando, né, dividindo aí por 2 em cima e embaixo, vai ficar assim, 180 dividido por π, tá bom? E aí, né, se a gente multiplicar por π dos dois lados, a gente vai descobrir que π vezes radiano é igual a 180 graus, é a fórmula de conversão que a gente usa habitualmente. Pessoal, exemplo aí, né? Como é que você converte, por exemplo, o ângulo de 3π sobre 5 radiano para graus? Coisa mais fácil que tem. Você vai trocar aqui π radiano por 180 graus, vai substituir, né? 3 quintos de π radiano vai virar 3 quintos de 180 graus. Você faz aí as contas e descobre que o ângulo é de 108 graus. Convertemos para graus. E como é que eu converto 260 graus para radianos? Também, coisa mais fácil que tem, né? Você pode multiplicar e dividir por π radiano e 180 graus, que eles são idênticos, né? Eu posso multiplicar por π radiano e dividir por 180 graus, como essas expressões são iguais, né? Eu estou, na verdade, multiplicando por 1, né? Eu estou multiplicando por um número, dividindo pelo próprio número, estou multiplicando por 1, então eu não altero o número, tá certo? Então agora eu só preciso pegar o 260 e o 180 e simplificar. Simplificando por 20, em cima e embaixo, fica 13 sobre 9, 13 sobre 9 que multiplica π radiano, tá bom? Então é muito fácil aí fazer a conversão tanto de radiano para grau quanto de grau para radiano, não tem mistério. Bom, pessoal, probleminha aí, né? Quanto que vale o seno de 5? Aliás, não quero saber exatamente quanto que vale, eu só quero saber se o seno de 5 é positivo ou negativo. E agora, né? E aí eu já tenho aqui a solução, né? Observe primeiro que o 5, ele é alguma coisa entre 3π sobre 2 e 2π, tá bom? É alguma coisa entre 3π sobre 2 e 2π. Repara que 3π sobre 2, se você usa lá a aproximação de π 3,14, você vai reparar que 3π sobre 2 é aproximadamente 4,71 e 2π é aproximadamente 6,28 e o 5 está ali no meio do caminho, tá? Então, portanto, o seno de 5 é negativo, tá? Por que o seno é negativo? Porque o 5 está entre 3π sobre 2 e 2π, ele está localizado aqui no quarto quadrante, tá bom? E atenção, né? Cuidado, isso aqui é uma pegadinha. Seno de 5 não é a mesma coisa que seno de 5 graus, tá? Cuidado. Quando eu coloco 5, é 5 radiano, tá bom? Não tem nada a ver com 5 graus. O 5 graus estaria no primeiro quadrante, e aí o seno seria positivo, mas o 5 radiano está no quarto quadrante, e o seno é negativo, tá certo? Repara aqui nos quadrantes, né, como é que a gente fez a divisão. Aqui seria, esse pontinho aqui seria o ponto associado a 90 graus, né? Repara que esse arco, né, que vai aqui da origem dos arcos até esse pontinho aqui, esse arco aqui vale 90 graus, e 90 graus é π sobre 2 radiano, né? O ângulo aqui de meia volta seria 180 graus, 180 graus π, né? E assim a gente vai marcando aqui os pontinhos, sempre tomando como referência a origem dos arcos, tá certo? Bom, pessoal, o que a gente conseguiu então com radiano, né? Com essa ideia de radiano? A gente conseguiu sumir com essa história de grau, né? Agora eu tenho o seno de um número real.
eu não tenho mais o seno de um número com grau. Percebe a diferença? Né? Então a gente usa o radiano simplesmente, né, para poder sumir aqui com essa história aqui do grau, né, do domínio aqui do argumento da função trigonométrica. Bom, pessoal, mais uma aí, né? É, um conceito aí que a gente tem que aprender, que é o conceito de arcos côngruos ou arcos congruentes, né? São arcos que têm as mesmas razões trigonométricas. Então a gente diz que dois arcos são côngruos quando a diferença entre eles é um múltiplo de 2π, tá bom? Aí dá aqui alguns exemplos, né, de arcos congruentes. Todos esses arcos aqui, ó, eles são congruentes, a diferença, né, entre dois deles aqui é sempre um múltiplo de 2π. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que todos esses pontos eles estão associados. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Todos aqueles ângulos, né, estão associados ao mesmo ponto, né, sobre a circunferência trigonométrica. A diferença, né, é que para uns talvez você tenha que dar algumas voltas na circunferência para chegar nesse ponto, né? E a volta pode ser tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, tá bom? Mas o que importa, né, é que, dadas essas voltas, você vai parar no mesmo ponto associado às mesmas coordenadas x e y, portanto, os mesmos valores de seno e cosseno. Então, deixa eu voltar lá, cadê para o slide que a gente estava? A ideia é a seguinte, né? Se eu tenho arcos côngruos, esses arcos têm as mesmas funções trigonométricas, os mesmos valores de seno, os mesmos valores de cosseno, tá bom? Pessoal, às vezes, né, é útil, né, quando você tem um ângulo, né, quando você tem um ângulo às vezes estranho, né, um ângulo muito grande ou muito pequeno, vale a pena a gente trocar esse ângulo pela primeira determinação positiva dele. O que é essa história de primeira determinação positiva de um ângulo, de um arco? Né? É simplesmente um arco, um ângulo que é côngruo a ele, quer dizer, a diferença entre eles é um múltiplo de 2π, e a gente diz que a primeira determinação positiva é o ângulo que está, o arco que está, né, nesse intervalo de 0 a 2π. Tá bom? Então, por exemplo, aqui nesse caso, né, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 arcos, todos côngruos, mas a primeira determinação positiva de todos eles é π sobre 3, tá? Porque π sobre 3 é o único desse conjunto que está aqui localizado nesse intervalo de 0 a 2π. Tá bom? É aquele único arco, é aquele arco que você consegue encontrar de uma maneira mais simples, né, a partir ali do giro em relação à origem dos arcos. Tá? É o ângulo, é o arco que você não precisa ficar dando voltas ali na circunferência trigonométrica. Tá? É o ponto ali mais próximo da origem dos arcos. Bom, pessoal, exemplos aí de cálculos de primeira determinação positiva, né? Você pode ter que calcular a primeira determinação positiva de um ângulo medido em graus ou um ângulo medido em radianos. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz. Tá? Então imagina que você tem um ângulo, aqui o alfa, você tem um ângulo alfa medido em graus e você quer saber, né, qual é a primeira determinação positiva dele. Muito fácil. Você vai pegar esse valor de alfa em módulo, né, vai pegar ele com um sinal positivo e vai dividir por 360. E aí você vai fazer o seguinte, né, se esse ângulo alfa for positivo, a primeira determinação positiva dele é simplesmente o resto da divisão. Tá? Por exemplo, eu quero saber quem é a primeira determinação positiva do ângulo 1230 graus. Eu vou pegar 1230, vou dividir por 360, né? Você faz lá a divisão, vai dar quociente 3 e resto 150 graus. 150 graus já é a primeira determinação positiva desse ângulo de 1230. Se você fosse fazer o desenho na circunferência trigonométrica, você ia perceber que dar um giro de 1230 graus corresponde a dar 3 voltas completas na circunferência, né? E mais um giro de 150 graus. Tá? Ia parar lá no segundo quadrante, tá certo? Então, esses dois ângulos, né, eles são côngruos, a diferença entre eles é de 1080 graus, né, que é 360 graus vezes 3, né? Eles estão associados ao mesmo ponto P, né? Tem os mesmos valores de seno e cosseno, né? 150 ele é a primeira determinação positiva de 1230. Bom, o que acontece se o ângulo alfa que você tiver for um ângulo negativo? E aí, né? Bom, se esse ângulo for um ângulo negativo, aí você vai fazer o seguinte. Se o alfa for negativo, você vai calcular a divisão por 360, vai pegar o resto do mesmo jeito, só que agora, né, a primeira determinação positiva não vai ser mais o resto, vai ser 360 graus menos o resto. Por que isso, né? Vamos pensar aqui. Imagina que você tem um ângulo de menos 2.350 e você quer saber a primeira determinação positiva dele. Você vai pegar 2.350,
vai dividir por 360 e vai pegar o quociente. O quociente aqui vai dar quanto, hein? O quociente, eu acho que dá 6. Não, dá 5. E 5, 5 vezes 3, 4 vezes 3. Não vai dar. Bom, enfim, não importa, né? É, Bom, pessoal, eu pausei aqui o vídeo para fazer as contas, né? Se você faz 2.350 dividido por 360, dá 6 de quociente, tá? Então, o que acontece, né? Se você pegar 2.350, como 2.350 dividido por 360 é 6, para você marcar esse ângulo 2.350, você tem que dar 6 voltas completas na circunferência, né? E você vai parar no 190, que é o resto, tá bom? Mas toma cuidado, olha só. Na verdade, né, quando você está pegando um ângulo negativo, você vai ter que dar essas voltas no sentido horário, tá? No sentido horário. Então, quando você parar num pedaço, você não vai parar no 190, você vai parar no menos 190. Afinal de contas, você partiu de um ângulo negativo, tá bom? Então, o ângulo menos 2.350, ele é côngruo ao ângulo menos 190 graus, tá certo? Só que menos 190 graus não está naquele intervalo entre 0 e 360, né? Entre 0 e 2π que a gente queria. Então, o que a gente faz? A gente soma 360 graus nesse ângulo para poder encontrar a resposta ali no intervalo que a gente queria. Então, ó, você pega o menos 190, tá? Que é côngruo ao ângulo que você quer, soma 360 graus para achar um ângulo congruente, para achar um arco côngruo, né? No intervalo de 0 a 360, beleza, achamos 170 graus, essa é a primeira determinação positiva. Então essa é a regrinha aqui que a gente pode seguir. E como é que faz, né? Se o ângulo que a gente quiser calcular, se ele tiver medido não em graus, mas em radianos, né? O que a gente vai fazer aí? Bom, também não é difícil, né? Tem a regrinha aqui, né? Explica como que a gente tem que fazer. É só você pegar o ângulo, né? E dessa vez, né? Em vez de você dividir por 360 graus, divide por 2π, tá? Vou mostrar aqui no exemplo, né? Que vai ficar mais fácil. Imagina que você quer calcular quem é a primeira determinação positiva de 18 sétimos de π radiano. O que você pode fazer, né? Claro, você pode pegar aqui o π radiano, trocar por 180, né? Fazer as contas, converter para grau e usar essa regra aqui do grau, se você quiser, né? E depois você converte de volta para radiano o resultado. Mas pode ser que você tenha preguiça de fazer assim, né? Vai dar um pouquinho de trabalho, né? Então o ideal, né? Pelo menos é o jeito que eu gosto de fazer, divide aí por 2π para você saber quantas voltas completas esse ângulo aqui corresponde. Então, ó, peguei o ângulo, dividi por 2π, π com π cancelou, né? 18 dividido por 2 de 9 ficou 9 sétimos. Tá? E aí vou pegar 9 sétimos e vou escrever como um número misto, tá? Para poder destacar a parte inteira. A parte inteira é 1 e a parte fracionária é 2 sétimos. Então, o que isso aqui está me dizendo? Né? Que 18 sétimos de π é igual a 1 inteiro e 2 sétimos vezes 2π. Tá? O que é isso, então? Né? É uma volta completa de 2π e mais 2 sétimos de uma volta completa, 2 sétimos de 2π. Tá bom? Então, achamos qual é a primeira determinação positiva. A primeira determinação positiva desse ângulo é 2 sétimos de uma volta completa. 2 sétimos de 2π é 4π sobre 7. Tá bom? Eu sei que pode parecer um pouco estranho, né? De repente, se é a primeira vez que você está vendo o cálculo dessa forma, né? Você pode de repente achar esquisito e falar, nossa, né? Mas tem que ter um raciocínio muito tortuoso, né? Para resolver esse negócio, né? Desse jeito, mas vale a pena, né? Porque é mais rápido, é muito mais rápido do que você ficar convertendo para grau, depois converter para radiano de novo. Então vale a pena parar um pouquinho, né? Pensar e tentar entender essa ideia. O que acontece se você tem um ângulo em radiano negativo para achar a primeira determinação positiva? O que você vai fazer? De novo, né? Você pega ele aqui em módulo, divide por 2π, né? Nesse caso aqui do exemplo ficou 95 sobre 6, você transforma ele em número misto. E como é que transforma em número misto mesmo? Não é difícil, né? Você pega o 95 e divide por 6, vai dar quociente 15 e resto 5, tá? Então, o que é 95 sobre 6? É 15 inteiros mais 5 sextos, tá?
O que significa isso? Significa que esse ângulo aqui que a gente tem, ele é obtido aplicando 15 voltas, né? 15 voltas completas na circunferência trigonométrica, né? E depois separa, né? Separa dando mais 5/6 de uma volta completa, tá bom? Mas, cuidado, né? 5/6 de uma volta completa no sentido horário, que a gente está pegando um ângulo negativo, tá bom? Então, na verdade, o que a gente encontrou não foi a primeira determinação positiva, foi a primeira determinação negativa. A gente descobriu que menos 95 terços de π radiano é congruente a menos 5/6 vezes 2π radiano, tá bom? Complicado? Vamos lá, o que a gente vai ter que fazer agora, né? Menos 5/6 de 2π é o ângulo que é congruente ao ângulo que a gente tinha. A gente vai ter que somar mais 2π nesse número, vai ter que somar mais 2π para poder encontrar um valor positivo. Essa é a ideia, né? Do mesmo jeito que a gente somava aqui 360 graus para encontrar o ângulo em graus na forma positiva. Então é isso, né? A gente vai pegar aqui e fazer essas contas e vai descobrir que a primeira determinação positiva desse ângulo é π sobre 3 radiano, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver aí, né? Vou deixar para vocês os probleminhos para vocês treinarem, né? Treinarem essas ideias. Bom, deixa eu avançar aqui. Agora a gente já fez, né, a ideia da... Vou voltar aqui o slide. A gente fez a ideia da primeira determinação positiva. A ideia da primeira determinação positiva é você escrever um ângulo, né, um arco, sem precisar considerar, né, as muitas voltas aí que você pode dar na circunferência trigonométrica, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai praticar a ideia da primeira da redução ao primeiro quadrante. Qualquer ângulo, né, qualquer ângulo em qualquer um dos 4 quadrantes, você sempre pode reduzir a um ângulo no primeiro quadrante que vai ter as mesmas funções trigonométricas em módulo, tá? O mesmo seno, o mesmo cosseno em módulo, e aí você só vai ter que fazer a adaptação do sinal aí para resolver. Então, tem 3 regrinhas práticas aqui que eu acho bem legal, né? Pelo menos eu uso, né? Eu uso essas regras sempre que eu preciso converter, tá bom? Então, eu gosto de enunciar as regras em palavras, né? Às vezes você tem essas mesmas regras que estão escritas em palavras, você tem essas mesmas regras em notação simbólica, tá? A notação simbólica é legal, mas para o nosso cérebro, bom, pelo menos eu acredito, né? Para o cérebro é muito mais fácil gravar palavras do que gravar notação simbólica, tá bom? Então eu prefiro escrever em palavras e expressar em palavras, né? Eu acho que fica mais fácil de guardar. Então, a regra é a seguinte, né? As razões trigonométricas da primeira determinação positiva de um arco são iguais em módulo a um arco do primeiro quadrante. Beleza, a gente sempre consegue levar para o primeiro quadrante. E aí a regra é a seguinte, se eu tenho 2 ângulos suplementares, ou dois arcos suplementares, esses arcos têm senos iguais e cossenos simétricos. Se eu tenho 2 ângulos explementares, eles têm senos simétricos e cossenos simétricos, e se eles são replementares, os cossenos são iguais e os senos são simétricos, tá bom? Deixa eu avançar aqui. Em símbolos, né, a notação simbólica fica desse jeito, tá? E aí a gente aproveita para relembrar, né, essa ideia de suplemento, de replemento. Bom, complemento, né, você vai lembrar, 2 ângulos são complementares quando eles somam 90 graus, só que agora acabou esse negócio de grau, né, agora é π radiano. Então, 2 ângulos são complementares quando eles somam π sobre 2 radiano. São suplementares quando eles somam π radiano e são replementares quando eles somam 2π radiano. Eu pulei aqui o suplemento, porque o suplemento ele é polêmico, né, polêmico. Eu vou dizer, pelo menos aqui, né, eu vou considerar que 2 ângulos são suplementares quando a diferença entre eles é π radiano, ou 180 graus, tá? Alguns livros vão definir igual eu fiz, outros livros, outros materiais, você vai encontrar dizendo que 2 ângulos são suplementares quando a soma entre eles é 270 graus, tá bom? Então vai ter livro que vai dizer que 2 ângulos são suplementares quando a soma é 270 graus, e vai ter livro que vai dizer que ângulos suplementares a diferença é 180 graus, tá bom? E essas definições, elas não são equivalentes, tá? Não são equivalentes, não. São definições realmente diferentes dependendo da definição que você use, e no suplemento, o suplemento de um número vai mudar. O suplemento de um ângulo vai mudar, tá bom? Eu gosto de usar essa definição, né, porque essa definição ajuda a gente a reduzir um ângulo do terceiro para o primeiro quadrante, tá? Então eu vou usar essa definição aqui do suplemento, tá bom?
Pessoal, talvez você não goste muito, né, dessa definição em palavras, né? Eu acho legal, né? Mas talvez você seja uma pessoa mais geométrica, né? Que talvez você prefira é, representar essa ideia, né, através de um desenho, né? Então eu tenho aqui também, né? Fiz aqui uns rabiscos, né, uns desenhos aqui meio tortinhos, né? Mas vocês vão conseguir entender, né? Se eu tenho um ângulo X no segundo quadrante, quero levar para o primeiro quadrante, eu posso ver o seguinte, que os pontos aqui que representam os ângulos, né, o ângulo que eu quero no segundo quadrante, o ângulo que eu quero encontrar no primeiro, eu vou perceber que esses dois pontinhos, né, que representam esses ângulos, eles estão ao longo da mesma horizontal, quer dizer, eles têm o mesmo seno. É por isso que ângulos suplementares têm senos iguais. Já o cosseno, olha só, eles estão em posições simétricas, né, em relação aqui à origem. O cosseno no primeiro quadrante é positivo, o cosseno no segundo quadrante é negativo, mas esses comprimentos são iguais, então esses valores são iguais em módulo, tá bom? Por isso que o cosseno de um é o simétrico do cosseno do outro, tá certo? A gente já até usou essa história, né? Lá em trigonometria, no triângulo qualquer, na lei dos senos, na lei dos cossenos, a gente já tinha antecipado aqui essas duas formas de conversão, tá? Vamos lá, segunda ideia, né? Se você tem um ângulo no terceiro quadrante e você quer levar para o primeiro, você pode fazer esse esqueminha, né? Esse desenho, ou você pode evocar, né, na sua cabeça, na sua mente, esse desenho e pensar, né, que o que vai acontecer é que um ponto está no terceiro quadrante, outro está no primeiro quadrante, tanto os senos são simétricos quanto os cossenos são simétricos também, né? Então, essa é a fórmula lá do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Eu resolvi chamar, né, isso de ângulos explementares, mas se você preferir, você pode pensar também que esses pontinhos aqui, né, que esses ângulos, eles representam pontos diametralmente opostos, tá? Talvez você goste mais de, 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 de guardar, né, guardar desse jeito, tá? Então são pontos diametralmente opostos, a diferença entre eles é π radiano ou 180 graus, a distância, né? E por último aí você tem a fórmula para converter do quarto quadrante para o primeiro, né? Essa fórmula está aqui. É, a regrinha, né, está repetida aqui. O que eu acho legal dessa regra, do quarto quadrante para o primeiro quadrante, que a gente pode ver, é que o 2π, né, repara que o 2π, que aparece aqui na fórmula, 2π é côngruo a 0 graus. Né? O pontinho aqui, ó, que é a origem dos arcos, que representa o ângulo de zero, é o mesmo que representa o 2π. Então você pode trocar aqui o 2π por zero, que a fórmula continua valendo. Então isso mostra para a gente que o seno é uma função ímpar, né? Porque o seno de x, aliás, o seno de o menos seno de menos x vai ser igual a seno de x. Então x é uma função seno de x, desculpa, é uma função ímpar e a função cosseno, né, é uma função par, né? Porque cosseno de menos x é igual a cosseno de x, tá? Então cosseno é uma função par e seno é uma função ímpar. Essas regras aqui, essas fórmulas mostram isso pra gente, né? Basta trocar aqui o 2π por zero. Bom, pessoal, eu tinha comentado com vocês, né? Já tinha até adiantado o conteúdo aqui desse slide, né? Já tinha adiantado isso para vocês que o esplemento, alguns textos, né, dizem que dois ângulos são esplementares quando a diferença entre eles é 270 graus, ou, né, 3π sobre 2 radiano. Tá? Então essa observação tá dizendo isso. O que acontece? Né? Outra ideia aqui também, né, dos ângulos complementares. Vocês já viram, né, a gente já viu quando a gente falou de trigonometria no triângulo retângulo, que lá no triângulo retângulo, quando a gente tem dois ângulos agudos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, né? Claro, né? Porque o cateto oposto a um vai ser cateto adjacente ao outro. Então, dois ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Isso vai continuar, essa regra vai continuar valendo aqui nesse nosso universo estendido, né, da trigonometria. Então, o seno de x vai ser igual ao cosseno do complemento de x. Bom, e aí eu aproveito, né, para mostrar aqui para vocês a regra aqui dos ângulos explementares se a gente usar essa outra maneira de definir. Né? Se a gente usa essa outra maneira de definir, a gente pode dizer o seguinte, que o seno de um ângulo é igual ao simétrico do cosseno do seu explemento. Tá?
Bom, por que essa fórmula funciona, né? Vamos aproveitar que a gente sabe que essa fórmula aqui, que ângulos complementares são ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro, a gente sabe que essa fórmula é verdade, a gente pode pegar aqui, ó, esse arco, né, π sobre 2 menos x e somar π. Lembra que quando você soma π, você dá um giro de 180 graus e você bate num ponto diametralmente oposto. Quando você bate num ponto diametralmente oposto, você troca o sinal, né? Você troca o sinal do cosseno, certinho? O cosseno troca de sinal. E o seno também, né? O seno também troca de sinal. E aí é por isso, né, que essa fórmula, olha só, quando você somar, se você pegar aqui, ó, π sobre 2 e somar π, você vai encontrar 3π sobre 2, mas o cosseno muda de sinal, por isso ficou negativo aqui. E aqui na fórmula de baixo é a mesma história, né? Se eu tivesse aqui o cosseno de x, e aqui seno, né, de π sobre 2 menos x, eu podia pegar o π sobre 2, né, somar π, ia dar 3π sobre 2, e aí eu ia mudar o sinal também, né? O seno aqui ia ficar menos seno, tá bom? Então, pessoal, se quiser, né, guardar essas formulazinhas aqui, também ajuda, né, de repente a fazer, matar um exercício ou outro de modo mais rápido, tá? Mas eu sei que eu estou falando muitas fórmulas e você deve, de repente, estar desesperado. Nossa, eu vou ter que memorizar isso tudo, né? Muita coisa para memorizar. Mas não, né? Não é isso, né? Não é essa a proposta, né? O que eu estou tentando, né, fazer é mostrar de várias maneiras, né, como é que você pode entender, né, como é que você pode levar de um quadrante qualquer ao primeiro quadrante. Isso é o que é realmente importante, tá? Bom, e é isso. Pessoal, a gente, estudando trigonometria no triângulo, a gente se deteve, né, nas três razões trigonométricas aí mais usuais, né, mais simples, que é seno, cosseno e tangente. Mas a trigonometria não para por aí, né? Quando a gente, agora, né, a partir de agora a gente vai estender um pouquinho mais, né, a gente vai falar de novas razões trigonométricas, que são as razões trigonométricas cotangente, cossecante e secante, né? Elas estão definidas aqui, como você pode ver. Cotangente é a razão entre cosseno e seno, né? Ou também pode ser o inverso da tangente, 1 dividido por tangente, também funciona. Cossecante é 1 sobre seno e secante é 1 sobre cosseno. Tá vendo que eu impus aqui algumas restrições sobre o x? As restrições, elas servem para impedir o anulamento aqui do denominador, tá bom? Então, essas restrições são para impedir, né, que o seno de x se anule ou o cosseno de x se anule, para a gente evitar uma divisão por zero. Bom, pessoal, essas são as razões trigonométricas, né? Vou avançar aqui o slide para a gente ver a representação gráfica de cada uma. A gente já sabe, a gente já conhece a representação gráfica do seno e do cosseno, mostrar para vocês como é que fica a representação gráfica aí dessas novas razões trigonométricas e também da tangente. Então a gente já sabe, né, onde desenhar o eixo seno, o eixo dos cossenos. A gente vai desenhar agora também o eixo das tangentes e o eixo das cotangentes. O eixo das tangentes é tangente à circunferência na origem dos arcos, no ponto de coordenadas 1 e 0, e a orientação é para cima, né? A orientação é igual à orientação aqui do eixo dos senos. O eixo das cotangentes é também tangente à circunferência, que é no ponto de coordenadas 0 e 1, e a orientação é a mesma orientação do eixo dos cossenos, né? A orientação é da esquerda para a direita, tá bom? E aí, pessoal, vamos ver, né? Deixa eu avançar aqui o próximo slide para a gente ver aí os desenhos, né? Como é que fica, né? Como é que eu represento graficamente quem é a tangente ou quem é a cotangente de um ângulo? Fácil, né? Imagina que eu quero saber quem é a cotangente, quem é a tangente do ângulo alfa, né? Graficamente. Então eu vou, a partir do eixo, a partir da origem dos arcos, eu vou traçar aqui um ângulo alfa, né? Vou fazer aqui um arco alfa, né? E a abertura dele, aqui a extremidade dele vai parar nesse ponto P. Tá? Se eu quiser saber quem é a tangente, quem é a cotangente desse ângulo alfa, eu simplesmente prolongo aqui, né? Prolongo aqui a reta que passa pelo ponto P e pela origem, prolongo aqui numa direção e na outra direção. Ela vai cortar aqui o eixo das cotangentes num ponto e vai cortar o eixo das tangentes num ponto. Isso diz pra gente quem é a tangente, quem é a cotangente desse ângulo. Então já repara, né, que aqui é o zero, né? Acima eu tenho valores positivos para tangente, abaixo eu tenho valores negativos para tangente, e vi que a tangente
de um ângulo no quarto quadrante, no segundo quadrante, perdão, é negativo. A tangente é negativa. Da mesma forma, a cotangente também vai ser negativa, né? O valor está à esquerda aqui do zero, né? E pessoal, como é que você faz, né, para representar graficamente também secante e cossecante? Fácil, né? Eu tenho aqui o ponto P, né, que é o ponto que está relacionado ao ângulo. Eu traço aqui, passando por P, uma reta tangente à circunferência. Essa reta vai cortar o eixo dos senos e o eixo dos cossenos em dois pontos, né? No cosseno, a gente vai encontrar a secante, que é 1 sobre cosseno, e no eixo aqui dos senos a gente vai encontrar a cossecante, que é 1 sobre seno, tá bom? Então, cossecante e secante não têm eixos próprios, a gente encontra os valores, né, aqui no eixo dos senos e o eixo dos cossenos. Vale a pena, se você quiser, né, tentar provar essas relações. Para provar, você vai usar semelhanças de triângulos e vai usar o fato de que OP aqui é igual a 1, né, o raio é igual a 1, e esse ângulo alfa e esse ângulo aqui ao lado, né, são complementares. Então, esse ângulozinho aqui em cima, né, vai ser alfa também. Né, e aí você usa semelhanças de triângulos e você consegue demonstrar essas regrinhas aí que a gente está vendo, né? Sempre legal ver, né? Isso enriquece aí o aprendizado. E pessoal, a gente já tinha visto, né, a relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? A gente viu isso nas primeiras aulas de trigonometria. Agora a gente também ganhou, né, novas relações fundamentais, né, decorrências dessa relação fundamental. Se você pega aqui essa relação fundamental, né, que eu chamei de A, e divide a equação toda por cosseno ao quadrado, vai ficar o seguinte, vai aparecer tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado, né? Claro que você só pode fazer isso se o cosseno for diferente de zero, né? Daí essa restrição aparecendo aqui no domínio. Se você pegar a primeira fórmula na relação fundamental e dividir os dois membros por cosseno ao quadrado, aí você chega nessa fórmula aqui C, né? Cotangente ao quadrado mais 1 é igual a cossecante ao quadrado do ângulo. De novo, né? Você tem que garantir, né, como você está dividindo aí por cosseno ao quadrado, você tem que garantir que o cosseno seja diferente de zero. Pessoal, então, finalmente, né, a gente chega aí na parte que vocês mais gostam, né, é a parte dos problemas. Eu vou fazer o seguinte, nesse vídeo, eu vou colocar aqui para vocês os problemas, são 15 probleminhas, e vou pedir para vocês, vou dar um tempo aí para vocês resolverem, né, mas a solução não vai ser nesse vídeo de agora, a solução eu vou postar para vocês mais tarde, tá bom? Vou fazer um pouquinho de suspense aí com as soluções. Então, pessoal, os problemas são esses, né? Eu tenho aí lá quero saber quem é o seno de 1200, né? Bom, tem esses cálculos aí para fazer, né? Eu vou avançando aqui, você pausa o vídeo depois, né, para dar uma olhada. De qualquer forma, eu estou disponibilizando, né, como sempre, o slide aqui que eu tô usando, né? O slide que eu tô usando aqui para ler com vocês, tá bom? Então, vou avançando aqui, né? Espero que vocês tentem fazer aí tudo que você precisa para resolver. Tá nos slides aí, tá na aula, né? Não tem nada além disso. E é isso, né? A próxima aula aí a gente vê, próximo vídeo aí eu vejo com vocês a solução, tá certo? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.